Eu recebi alguns inbox, alguns e-mails nas 2 últimas semanas pedindo para comentar um pouco a questão dessa exposição que teve tanto no MAN quanto no Santander, lá no Rio Grande do Sul. Hoje é sobre isso que nós vamos falar. A gente tem que pensar que a criança ela não está preparada nem psicologicamente, nem emocionalmente para ver aquele tipo de coisa que estava nessa exposição. Então, tocar um homem nu, pior ainda. Né? Então, a gente tem que pensar muito no qual é a referência que você está passando para aquela criança. Não é o usual e não é o mais indicado, né? Mas de repente vocês na sua casa resolvem todo mundo que vai andar sem roupa. Então para ela é normal aquilo. Mas você tem que explicar que se for normal aquilo para você dentro da sua casa, que na rua com o estranho não é. Que com o estranho ela tem que preservar a intimidade dela e só ter momentos íntimos realmente com quem ela quiser quando ela for maior e souber escolher. Né? Porque não tem lógica, quando você banaliza demais a coisa, a criança acaba perdendo a referência do que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. Essa exposição, ela fere tanto o direito quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é claro em dizer que esse tipo de situação não é permitido para a criança. Então, eu não entendo quem fez a exposição, quem organizou a exposição, como é que não colocou faixa etária, limite. Colocar a faixa etária ou proibir a entrada é uma coisa que a gente tem que saber que não é censura, sabe? É importante. Por que foi criada a faixa etária para as crianças? Porque antigamente não tinha legislação que contemplasse isso. Agora, eu entendo assim, tem a legislação, o pai não pode levar, mas o pai leva se ele quiser. Pessoas pensaram antes, o legislador pensou, fez a lei com o objetivo de quê? De proteger aquela criança, né? Então eu acho que o mínimo que tem que se fazer é se atentar muito no tipo de exposição, de peça de teatro, no filme que vai assistir, ou até na novela, né, que você vai deixar seu filho assistir. A referência que essa criança tem que ter, e aliás isso é uma coisa que acho que está bem na hora de mudar, é a questão da referência que a gente dá para os nossos filhos. Quando seu filho assiste uma novela como as que nós temos hoje, que faz apologia ao crime, dizendo que é legal você ser criminoso, porque você vai ganhar bem, vai se dar bem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu já acho um absurdo. Se a gente fala que isso é um absurdo, vem o povo lá que diz que é censura, mas na verdade não é censura. Eu acho assim, você quer fazer novela, faça, mas faça apologia ao que é bom. Mostra aquelas pessoas que, tudo bem, o cara é pobre, morava lá numa comunidade carente, mas ele conseguiu estudar, conseguiu vencer, conseguiu sair daquilo. Porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil, tudo a gente está nivelando por baixo. E não é assim que tem que ser. Se você vai para um outro país, você sabe que a coisa é diferente, né? Tanto no tipo de educação, na forma que as ideologias são tratadas. A gente sabe que aqui no Brasil tudo tem muito cunho político, né? E na verdade não deveria ser. Criação de filho deveria estar independente disso. Né? Independente de a direita acha, a esquerda acha, a direita proíbe, a esquerda proíbe. Não interessa a direita e a esquerda em criação de filho. Então a questão da discussão toda aí do museu está mais fundamentada nisso realmente. A gente tem que pensar muito no que a gente apresenta para essa criança. O que vai ser referência para essa criança e para esse adolescente daqui a uns anos. Na questão da exposição lá de Porto Alegre, do Santander, eu achei um absurdo realmente o que tinha. Eu não vou nem falar muito das gravuras todas que eu vi, né? Que passaram aí na mídia e tudo mais, porque eu não fui pessoalmente na exposição, mas eu vou falar de um pedaço que eu vi que eu achei um absurdo. Sabe, o cara botar num quadro uma imagem de zoofilia e dizer que isso pra mim é arte. Você sabe, a gente tem um monte de gente miolo mole que infelizmente olha aquilo e fala, tá no quadro, é certo fazer, vou fazer também. Aí vocês vão dizer, não, isso é absurdo. Não, não é absurdo, gente. O que a gente vê de gente idiota fazendo coisas idiotas é um negócio assim do outro mundo, sabe? A gente tem que pensar muito no que a gente faz. E hoje parece que as pessoas não estão pensando nesse lado, né? Vamos raciocinar, vamos fazer aquilo que é bonito, que é bom e não o que é ruim. Uma pessoa vai lá, faz uma coisa errada, porque deu ibope na internet, eu vou fazer também. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente apresenta. Então eu acho que tem que pensar muito. Vale a pena esse tipo de arte? Eu não consumo esse tipo de arte, porque isso para mim realmente não é arte. Sabe, eu acho que quando você coloca uma coisa que é contra a lei, aquilo não é arte. E aí você vai dizer, tá, mas está censurando a arte. Não, não é questão de censura. Eu acho que as leis, elas foram criadas exatamente para fazer a sociedade viver harmonicamente. Foi para isso que foi criada a lei. Se foi criada a lei, é porque havia uma necessidade de regulamentar aquela situação.
Então, se havia a necessidade de regulamentar, é porque algo estava errado. Porque se não está errado, você não precisa regulamentar. Ah, tá tudo certo, eu vou regulamentar para quê? Então, eu acho que muita coisa a gente tem que pensar e fazer uma avaliação independente do que a mídia diz. Porque todas não, posso dizer que a maioria, 99%, das reportagens que eu vi a respeito dessa do Santander, todas diziam que aquilo era perfeito, que tinha que ser daquela forma mesmo. Sabe, não dão a opção do brasileiro pensar e ver se esse é o certo mesmo. Porque quando alguém vem e fala o que eu estou falando, chove um monte de comentário, o pessoal dizendo que isso é um absurdo, que onde já se viu, está cerceando a arte, que é censura, mas na verdade não é. Sabe, a gente está vendo a coisa da maneira que a gente vê no dia a dia na rua. Porque muitas vezes a gente vê acontecer aquilo que a gente viu na novela. Sabe, aquilo que a gente viu no filme. O cara vai lá, o menino, a menina, sei lá, vai lá ver aquilo, acha legal e faz. Ou se não, aqueles que têm uma ideiazinha melhor que a dos outros, né, porque vão aparecer mais, vão lá fazer alguma coisa para aparecer. E nessa alguma coisa para aparecer, é aquele absurdo, né? Então, tipo, vai bater no outro, tem um filmando para pôr na internet porque vai dar ibope. A gente tem que pensar muito no que a gente faz hoje em dia. E pensar muito a forma que a gente educa os nossos filhos, né? A gente tem que educar o filho para ele mesmo saber, ter esse juízo de valores depois que ele tiver maiorzinho, porque quando é pequeno ainda não tem, mas para ele crescer com essa ideia que ele tem que fazer as coisas dentro da legalidade. E fazer dentro da legalidade é simplesmente fazer um país mais organizado. Se você sai daqui, vai para fora, você vê que a violência em escola é um negócio muito menor. Por exemplo, nos Estados Unidos a violência em escola existe, mas é muito mais controlada do que aqui. A responsabilidade do menor lá, ele começa a ser responsável com menos idade do que aqui. Então, tem coisa que a gente tem que aprender com os outros e tem que evoluir. Nessa questão do direito da criança, da defesa da criança, eu acho que isso lá eles pegam bem pesado. E a gente devia pegar pesado aqui também, porque afinal de contas são as nossas crianças que estão recebendo esse tipo de informação que não seria a hora de receber ainda. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi simplesmente a minha opinião. Cada um tem a sua e eu não tenho intenção de mudar, mas gostaria muito de levar todos à reflexão do que é melhor para as crianças e do que a gente não deve expor o filho da gente, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal para receber a novidade dos vídeos. Curte a nossa página lá no Facebook. Próximo vídeo vamos falar sobre violência no ambiente escolar, que vai ser mais ou menos uma continuação do vídeo anterior, segurança em instituições de ensino. Espero você, até a próxima. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência.